Olá, muito bem-vindo a mais um programa do 7Job. Você que acompanha a nossa plataforma, 7 numeral job.com.br, acesse ali a aba Desenvolva Seu Potencial e você vai poder acompanhar aqui todos os episódios que nós preparamos para você. Hoje eu converso com o pastor Jabson Silva. O pastor Jabson Silva ele é graduado em Ciências Contábeis e também tem um MBA Executivo Global pela Fundação Getúlio Vargas. O pastor Jabson ele tem 23 anos de experiência na área de contabilidade financeira e também por 10 anos foi diretor da ARM, que é a área de gestão e seguros da Igreja Adventista. Atualmente, o pastor Jabson é o CFO para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Hoje eu converso com o pastor Jabson, fora essas informações aqui mais formais, quem que é o pastor Jabson em 30 segundos? Olá, Davis, bom dia. O pastor Jabson é um camarada tranquilo, muito caseiro, apesar que gosta de viajar de vez em quando, mas a nossa família é bastante unida, nós gostamos de estar juntos e gostamos de frequentar alguns lugares, assim como passeios na natureza ou alguns lugares, alguns países diferentes que gosto de visitar de vez em quando e tal. E tem sido bacana fazer esse trabalho aí para a igreja ao longo desse período. Então, que legal, um cara pastor. Tranquilo aí. Bacana. Então hoje, como vocês já perceberam, nós vamos conversar um pouco aí sobre o panorama econômico. Vamos conversar aí sobre vários assuntos relacionados à economia, finanças, cenários. A gente percebe, né, que hoje a gente está aí nesse cenário de pandemia e tem várias pessoas preocupadas, né, pastor? Porque às vezes não tem essa perspectiva tão positiva com relação nem ao presente, muito menos ao futuro. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse panorama. Pastor Jabson, qual que é a sua visão aí sobre esse panorama global econômico frente à pandemia? Davis, a situação é interessante, né? Todos nós estamos afetados pelo que está acontecendo e às vezes a gente tem uma tendência de pensar o seguinte: eu acho que eu estou sofrendo mais do que outros, mas o fato é que todos estão sofrendo, o mundo todo está sofrendo. Então, quando nós pensamos aqui em termos do que acontece na nossa realidade, nós temos que considerar alguns fatores. Se permitir você destacar aqui aquilo que afeta historicamente a nossa economia aqui no Brasil. Acho que seria interessante começar por esse lado, certeza. Porque às vezes as pessoas pensam assim: poxa, eu tô tão ruim aqui, tô tão mal, eu me esforcei tanto para conseguir as coisas. Será que ninguém mais está sofrendo? Eu sou o único culpado disso? Então, acho que seria interessante nós sabermos que existem alguns fatores que acabam afetando a economia, né, do nosso país. Então, o Brasil, ele é um país em desenvolvimento, né? Por ser um país em desenvolvimento, ele é muito afetado por aquilo que acontece fora do país. Então, eu me refiro aqui a fatores externos, né? A visão política de outros países, a determinação econômica de outros países acaba afetando a nossa economia real aqui no país também, né? Se nós considerarmos o Brasil hoje em relação a 100 anos atrás, foi quando nós tivemos uma outra pandemia onde milhões de pessoas morreram, o Brasil e outros tantos países estão muito mais interconectados hoje. Sim. Os negócios que são feitos no âmbito mundial são muito mais robustos hoje do que eram naquela época, quase que nem existiam naquele período. Então, é mais uma ideia para que nós saibamos que tudo isso afeta a nossa economia. Se afeta no outro lado, afeta nós aqui também. Se nos afeta aqui, acabamos afetando outros também. Então, essa interconexão ela é muito mais forte agora do que já foi no passado, e nós não temos como viver de maneira isolada. Na verdade, até li alguma coisa essa semana que os países que estão sofrendo menos nesse momento são aqueles mais isolados. Mas se nós listássemos aqui esses países que são isolados, possivelmente nenhuma das pessoas que estão ouvindo se interessariam em mudar para esses países
né? Então, assim, nós realmente vivemos uma condição de interconexão, né? A menos que você viva nesses países totalmente E essas conexões que o senhor fala é dos países desenvolvidos, né? Estados Unidos, China. Exatamente. Então, neste ponto, você citou 2 países que são as 2 principais potências que nós temos no mundo hoje, né? E a relação, especialmente desses 2 países, ela vem se deteriorando ao longo dos últimos anos, e agora mais especificamente aí, neste 1 ano e agora nessa Covid, em que essa relação, quanto mais deteriorada ela estiver, pior será para os países em desenvolvimento. Na verdade, pior para todo mundo, porque essa guerra entre Estados Unidos e China, China e Estados Unidos, não interessa a ninguém, nem a eles próprios. Mas é uma briga por interesses, por posições, por domínio econômico no mundo e tal, e isso acaba gerando incerteza na economia, e isso impacta também a nossa vida. E aí, quando tem uma incerteza na economia, o que acontece normalmente? Assim, qual que é o efeito disso? O dinheiro sai de mercado? Como é que é esse mecanismo? É interessante isso. Os investidores, eles procuram mercados onde eles possam lucrar mais. Os mercados que eles podem mais lucrar são os mercados em desenvolvimento. Acabam tendo uma taxa de juros melhor. E o Brasil, historicamente, sempre teve uma taxa de juros boa. Só que, assim, nós estamos no momento com taxa de juros baixa e também com incerteza na nossa economia. Então, o que eu quero dizer é que, nesse momento de incertezas entre as 2 principais potências do mundo, os investidores acabam preferindo guardar o seu dinheiro em mercados mais seguros, mais desenvolvidos. Então, isso diminui o fluxo de recursos para os países em desenvolvimento, que acaba afetando o câmbio, acaba afetando a capacidade real de investimento nos países em desenvolvimento. Esses investidores, então, eles retiram o dinheiro deles, colocam em locais seguros, e os países ali que estão em desenvolvimento ficam ali à mercê da situação econômica, né? Exatamente. Muito bom, pastor. O que mais que o senhor traz para a gente aí da questão de cenário econômico? Ainda dentro do cenário econômico, veja, já é interessante isso, que há pelo menos uns 3 anos atrás, Davis, já tinha essa expectativa. Na verdade, se fala há mais tempo do que isso, mas há uns 3 anos atrás a gente teve bastante acesso a materiais, inclusive quando eu ainda estava trabalhando para a RN, a gente teve contato com materiais estando em algumas viagens por aí, que davam conta de que realmente o mundo entraria num período de recessão a partir de 2020. Só que naquele material, naquele estudo, naquela previsão, não se incluía pandemia. Já existia a construção de um cenário de desaceleração, e fortemente causado pelo endividamento excessivo dos governos, das empresas e das pessoas físicas. Então, estava chegando num ponto em que esse superendividamento ia fazer com que as pessoas simplesmente, ou governos, empresas, não tivessem mais como para quem emprestar dinheiro ou como tomar dinheiro emprestado. Então, isso iria fazer naturalmente com que uma redução nesse comércio. E as coisas iam por si só gerar uma recessão. Uma baixa liquidez, né? Só que nós tivemos esse fator agora acelerador, que foi a Covid. Então já tinha-se uma expectativa e agora veio o estopim inesperado, né? Por, sei lá, 95%, 99% da população do mundo inesperado. As previsões não incluíam isso, então isso só fez piorar tudo. Então nós estamos num cenário mais deteriorado do que aquele que se previa anteriormente, o que é realmente muito ruim. Aqui no Brasil também você sempre tem notícia para falar a respeito de impactos internos que acabam influenciando na vida real da economia, né? Não é uma questão de politizar, né? A ideia aqui não é falar sobre política, mas o Brasil ele tem um longo histórico de influências e a maioria das vezes uma influência nociva da política sobre a economia. Então, geralmente aquilo que se espera que o governo faça, todo mundo espera, é aquilo que não é feito. Né? Então, o país, sem olhar agora para bandeiras ideológicas e políticas, o país é um país que acaba perdendo oportunidades. Perde muitas oportunidades, né? Além do mais, nós somos um país assim extremamente burocrático. Muita coisa já foi feita ao longo dos anos, algumas para melhor, outras acabaram piorando. Mas, por exemplo, nós não conseguimos mexer na nossa carga tributária ainda. Né? Até foi feita a reforma da Previdência.
Reforma trabalhista. Trabalhista e tal, mas a tributária ainda não foi feita e nós precisamos disso, porque ninguém entende a carga tributária brasileira, muito menos o investidor externo. Então, como é que ele vai se sentir atraído para vir para um país em que ele não consegue entender como é que ele vai ganhar dinheiro nesse país? Né? Então, é assim que funciona. O fluxo de capitais, ele precisa que os investidores alcançar uma certa segurança. Né? Então, nós somos esse país que tem essa ineficiência, grande parte gerada, infelizmente, pelo Estado. E isso acaba, então, fazendo com que iniciativas, o empreendedor, empresas, indústrias, acabam perdendo oportunidades e muitas delas acabam saindo do cenário em função disso tudo. Né? O senhor vê o Brasil como estando dentro aí dessa rota de investimento dos estrangeiros agora neste momento, ou realmente os estrangeiros eles estão fora do Brasil? É interessante, a gente, nesse MBA que eu fiz alguns anos atrás, ficou bem claro isso aí, que infelizmente, até por questões geográficas, o Brasil ele não está na rota principal, né, do grande comércio mundial. Para o Brasil entrar nessa rota, além da questão geográfica, teria que ter toda uma estruturação para que pudesse ser atrativo para os investidores. Mesmo com relação ao agronegócio, a gente... nós somos considerados celeiro do mundo, né? Isso acaba ainda fugindo um pouquinho, porque o mundo precisa daquilo que é produzido aqui. Mas fora isso, nós acabamos ficando fora de grandes oportunidades de negócio. E como eu já falei, se nós continuarmos ineficientes, nós vamos continuar fora dessa rota dos grandes investimentos internacionais. Perfeito, pastor. Agora trazendo aqui mais agora para a nossa realidade, o senhor como CFO aqui da sede da Igreja Adventista para os 3 estados aqui da região Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Como que o senhor vê esse cenário macro aqui dentro desses 3 estados? Legal. Os nossos 3 estados aqui, eles têm sido fortemente afetados, né, por essa crise que nós estamos passando. Até nós, o Rio de Janeiro, principalmente, foi um dos primeiros estados aqui junto com São Paulo a receber a Covid, né, e logo chegou a Minas Gerais e também Espírito Santo. Então isso acabou acelerando também um processo difícil, né, na parte econômica, somado a outros fatores que nós já encontrávamos antes nesses 3 estados. Né? Que até o senhor mencionou, essa questão da política afeta muito também a administração pública. Exatamente. E como que funciona esse mecanismo, né, dentro de cada estado específico. Então, por exemplo, nós temos, apesar que são 3 estados, nós trabalhamos com eles aqui, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, eles são distintos na sua forma de atuação, estão todos, logicamente, dentro de um país só, mas você tem situações diferentes. Você pega aqui o Espírito Santo, você tem uma condição fiscal bem mais equilibrada do que Minas Gerais. Por outro lado, você tem um Rio de Janeiro muito deteriorado na parte fiscal. Né? Se você soma aqui questões políticas, você soma questões de desastres da natureza, como aconteceu também aí em Minas Gerais, que acabou influenciando também no Espírito Santo. E no começo desse ano nós tivemos fortes chuvas que influenciaram nos 3 estados. Então veja, nós estamos vindo nesses 3 estados aqui com impactos diferentes, mas aquilo que mais impactou também tem a ver com política, tem a ver com a parte fiscal e tem a ver com esses grandes desastres da natureza que ocorreram. Então isso trouxe pressão para a parte econômica, a parte do dia a dia, aquilo que nós somos capazes de produzir como Estado, aquilo que nós somos capazes de entregar como serviço, influenciou no emprego diretamente também e na renda das pessoas. Então, vivemos assim uma sequência de fatores agregado agora à Covid que faz com que realmente nesses 3 estados nós estejamos sofrendo, talvez até mais do que outros estados. Então, nós precisamos passar por essa reestruturação profunda, né, nas bases da economia desses 3 estados, considerando essas diferenças que existem de um para outro. Sim. E até o senhor mencionou, pouco tempo atrás, que
esses estados também, a mesma situação macro Brasil, eu acho que também tem a ver com o macro também desses 3 estados. Já havia uma deteriorização, né, por parte política, fiscal, e a Covid ela só veio para acelerar esse processo. Exatamente. Né? Isso mesmo, você está correto ao falar dessa forma. E assim, nós vemos boas perspectivas para os 3 estados, né? São 3 estados importantes da federação, né? Logicamente você tem um Espírito Santo menor, mas ele é menor geograficamente, mas como eu já mencionei antes, ele está mais bem estruturado na sua parte fiscal. Mas se você pega aqui Minas Gerais pela sua extensão e Rio de Janeiro pelo seu acesso, seu porto, sua condição de fazer com que cargas saiam para outros países e para o próprio Brasil, quer dizer, existem muitas oportunidades para esses 3 estados. Né? O Espírito Santo também tem um porto importante. Então, o que nós precisamos é com que esses governos ajudem a população, parando de bater cabeça nesse momento e que ajudem a organizar os fundamentos da economia, porque isso vai trazer oportunidades e a consolidação de algumas coisas que estão aí no ar, mas que em função dessas situações políticas e interesses e tudo mais, acaba que não ajuda a população, nem o empresário, nem o empreendedor e toda forma de ganho de renda que nós temos nesse estado. Perfeito. Até antes de nós entrarmos, pastor, propriamente dito, aí nos setores, na microeconomia, qual que é o panorama que o senhor vê da questão de desafios para o emprego? Como é que está esse número de desempregados no Brasil, aqui na nossa região? A nossa média ali anual era em torno de 11, 12 milhões e agora houve uma aceleração muito grande também desse número de desempregados. Qual que é o panorama que o senhor vê na relação aí do emprego formal? É difícil falar sobre isso, né? Porque realmente o emprego formal, carteira assinada, ele foi fortemente impactado em todas as áreas, né? Algumas acabaram escapando um pouquinho mais, nós vamos comentar sobre algumas áreas agora, né? Mas houve realmente, assim, no Brasil, um impacto, eu li essa semana, parece em torno de 13 milhões de pessoas acabaram perdendo a sua condição de um emprego através de carteira assinada formal. Então, Davis, é muito difícil o que está acontecendo, né? Então, além de que alguns perderam o emprego formal, outros perderam renda em função de medidas do governo que eram necessárias pensando na sobrevivência das empresas. As empresas simplesmente não tiveram mais caixa, condição de sustentar os empregos na forma como estava, mantendo renda das pessoas da forma como estava, porque o dinheiro desapareceu, né? A capacidade de gerar recursos desapareceu. Então, assim, houve realmente um forte impacto no emprego e a recuperação ela vai ser bem devagar. Vai levar tempo até que isso alcance um patamar que nós estávamos antes, ou quem sabe, de alguns anos atrás. Essa visão, né, bem interessante que o senhor colocou agora também, essa questão de reserva de emergência, fluxo de caixa. As empresas estavam preparadas para essa pandemia, para essa paralisação? Não estavam. Veja, até nós comentamos a questão do grande endividamento das empresas, isso no mundo e também no Brasil, né? As empresas não estavam preparadas, o governo não estava preparado, né? Nós estamos vindo aí num processo de reestruturação, né? E as pessoas também não. Então, felizmente o Brasil até não tem uma taxa de endividamento pessoal tão elevado quanto outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de endividamento pessoal é muito mais alta do que o Brasil. Mas, por outro lado, a nossa renda também é muito mais baixa, a nossa carga tributária também é muito mais alta, então isso faz com que as pessoas não se sintam confortáveis mais em tomar empréstimos, né? Apesar que a taxa Selic está bastante baixa, que acaba gerando oportunidades, né? Mas assim, empresas não tinham fluxo de caixa para sustentar isso, ou seja, ficou evidente agora que em março foi quando estourou a crise, já no final de março já tinham empresas que não conseguiriam pagar a sua folha de pagamento. Então significa que não tinha fluxo de caixa nem para um mês. Isso é uma situação bastante difícil para empresas, para o governo e também
para as pessoas físicas. Né? Sim. Falando um pouco também, pastor, sobre a questão agora da nossa mais microeconomia, né? Eu até li um artigo recente de um grande instituto de pesquisa, McKinsey, que eles colocaram ali num gráfico, né, todos os setores e como que eles foram afetados aí dentro da economia. E é nítido de nós vermos que todos os setores foram afetados, todos, sem exceção. Alguns muito mais afetados, como turismo, aviação, e outros menos afetados, como saúde. Essa questão dos setores, assim, onde que o senhor vê onde estão aí as oportunidades, onde estão os setores que têm mais desafios agora nesse período? Legal. Vamos falar de algumas áreas aqui, então, dentro dessa parte da microeconomia. Vamos começar pela parte de indústria e comércio, pode ser que alguns que estejam nos ouvindo trabalhem ou têm habilidade para trabalhar, têm histórico nesta área, né? Bom, a indústria ela depende muito do aquecimento da economia, né? Para ela estar produzindo, depende de alguém que esteja comprando. E se não tem ninguém comprando, eles também não estão produzindo, né? Fora essa questão do lockdown ou do isolamento social, ou da pandemia, da quarentena, que por questões aí sanitárias, as empresas e indústrias também tiveram que ficar fechadas, né? Então tem todo esse contexto. Além de ter que fecharem para não haver contaminação, tem a questão da diminuição da capacidade das pessoas em fazer aquisições, e isso vai fazer com que a indústria realmente permaneça por um bom tempo ainda em baixa, né, dentro do cenário nacional. Na parte de comércio, logicamente, nós acabamos de citar isso também, as pessoas estão com menos recurso, né, disponível, e isso acaba fazendo com que o comércio ele então se retraia. Né? Mas existem algumas oportunidades, né? Eu menciono aqui, por exemplo, se você está buscando uma oportunidade, por exemplo, que eu citei, questão na área de educação. Você está vendo a crise, você está entendendo que precisa fazer alguma coisa para se mexer nesse momento tal, e vai resolver fazer um curso. Então, se você vai fazer um curso, alguém tem que prover aquele curso. Então, eu acho que a área de educação, por exemplo, dentro do comércio, poderia ter oportunidades. Né? Você trabalha nessa área, ou você é professor, ou você gostaria de desenvolver alguma coisa nessa área, eu acho que poderia pensar em ajudar as outras pessoas a se desenvolverem e alcançarem novas habilidades para enfrentarem a crise nesse momento. É um setor que realmente, assim, eu mesmo, alguns amigos próximos, eu vi que aproveitaram essa oportunidade de quarentena para estudar. Exato. Inclusive na escola que eu estudo, até um professor falou que existe uma busca grande de MBA, de pós-graduação. Então é um setor que realmente ele está aquecido, né? A pessoa está em casa ali, ela quer a busca de conhecimento. E até um outro fator também, pastor, não sei se o senhor concorda, a questão da própria internet, né? Hoje as pessoas ela têm um conhecimento de fazer um bolo, fazer um salgado, dar algum tipo de aula mais informal, ela faz um curso ali e coloca na internet para vender. Também uma boa oportunidade, né, para quem está em casa. Fantástico. Veja, muita gente teve que sair da zona de conforto nesse momento, né? A crise chegou e você de uma hora para outra teve que buscar alternativas, né? Então teve pessoas que tiveram que se reinventar, né? Por exemplo, estou tendo que gravar um podcast aqui. Eu não gravava podcasts antes, entendeu? Então, assim, pode ser que outras pessoas também tiveram que fazer isso ou outras coisas diferentes para poderem passar por este momento. Então, é uma boa visão essa que você trouxe, né? E tudo que você puder agregar nesse momento vai fazer sentido. A internet, nesse momento agora, ela dá uma boa alavancada, né? As pessoas estão em casa, têm mais acesso aí ao mobile, ao computador, então existe um consumo maior. Tanto que até eu estava lendo também essa semana aí as grandes empresas de tecnologia, Amazon, Apple, Facebook, elas cresceram muito em valor de mercado, né? Porque as pessoas estão consumindo mais. Então, essa questão do online realmente eu acho que é o novo normal, né? A gente vai ter que aprender a lidar com isso daqui para frente. Qual que é um outro setor, pastor, que o senhor vê assim que existem aí oportunidades ou alguma dificuldade? Legal. O setor de serviços, de forma geral, ele tem oportunidades que são pontuais, né? Nós temos aí alguns lugares à volta
dos shoppings de maneira com horas reduzidas, alguns serviços reduzidos e tal, mas a tendência é que as pessoas, conforme passa o tempo, já vai 3 para 4 meses, as pessoas vão precisar abrir um pouco, o comércio vai precisar abrir um pouco. Então, aqueles que talvez eventualmente perderam os seus empregos nestas áreas de serviço, como o turismo mesmo, os shopping centers ou os restaurantes e tal, nessa abertura agora gradual de volta, pode ser que os empregos acabem surgindo novamente, né? Só que eu estava lendo alguma coisa também que nós deveríamos viver mais ou menos como uma montanha-russa, momentos de abertura, momentos de fechamento novamente, até que se controle efetivamente essa pandemia. Então nós temos que ficar atentos a isso. Pode ser que o emprego formal, carteira assinada, ele não venha de imediato, mas surjam oportunidades pontuais nesses momentos de abertura. Então, tem que ficar atento e tentar aproveitar, né? Sim. Uma outra situação interessante na parte de serviço são as pequenas redes ou os pequenos negócios, né? Essas sim têm uma tendência de serem valorizadas neste momento, porque as pessoas elas não se sentem talvez muito confortáveis aí num grande shopping center mais, mas elas precisam consumir alguma coisa, precisam ter acesso a algum tipo de serviço. E se você está no seu bairro, você tem o seu comércio, alguma coisa que possa atender as pessoas ali, as pessoas vão dar preferência a esse comércio local, no seu bairro, próximo da sua residência, em que ela não precisa pegar um transporte coletivo ou qualquer outro tipo de situação que ela tem que se locomover por bastante tempo, se expondo ao risco. Então, existe sim uma oportunidade para o comércio de bairro, para o comércio local, entendeu? Eu acho que isso é interessante que possa ser também visto e aproveitado neste momento, né? Com certeza. Vamos passar para um outro setor agora. O senhor comentar um pouquinho para a gente o setor da saúde. Qual que é essa visão aí mais micro relacionado ao setor da saúde? Interessante, a saúde ela não parou, nem tinha como parar, né? Na verdade, assim, acho que até expandiu, até aumentou em meio à crise. O que diminuiu muito foi a parte eletiva, né? Os profissionais de saúde que dependiam de consultas eletivas, a pessoa decidia fazer uma consulta, decidia fazer um tratamento, isso caiu drasticamente, né? Mas os profissionais de saúde acabaram se envolvendo com outras atividades, então a renda praticamente se manteve nesse período. Trocou-se uma coisa por outra coisa. Mas se você é profissional da saúde, possivelmente você não tenha sido surpreendido com a perda do emprego, né? Mas você teve oportunidades nesse período. Mas eu acho que o que vai continuar acontecendo o mundo vai continuar necessitando de muitos profissionais na área de saúde. Então, se você está pensando, será que eu entro ou não entro nessa área? Eu acho que vale a pena entrar, porque a demanda por profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas e tudo nessa área vai continuar elevada nos próximos anos, né? Tanto pelo número da população, tanto pelo medo que existe no mundo ainda de que outras epidemias possam ocorrer. Então, o momento é agora de começar a se habilitar nesta área, né? Outras oportunidades que nós temos na área de saúde tem a ver com os cuidados preventivos da saúde. Ficou evidente agora, infelizmente, com esse número de mortes que tem aí, as informações elas são divulgadas, as pessoas mais afetadas são aquelas que acabam tendo alguma condição de saúde um pouco mais frágil. Aí, eu não sou especialista na área, mas tem várias situações, né? Você pode ter tido um problema já desde de nascença, familiar e tal, mas outros são adquiridos. Esses que são adquiridos, talvez se você mudasse um hábito alimentar ou uma maneira de você agir no seu dia a dia, você pudesse ter tido uma condição melhor para chegar nesta crise. Então, muitos que enfrentaram a crise com uma situação de saúde ruim foram os que mais tiveram dificuldades e alguns até perderam a vida. O que eu quero dizer com isso se você pensar em se desenvolver na área de saúde, na parte de prevenção, cuidados com a saúde, o wellness, né? O fazer antes para ajudar as demais pessoas, eu acho que terão muitas oportunidades, nesses próximos anos. Perfeito. No cuidado com a saúde preventiva. Até pegando esse gancho, pastor, por o senhor também administrar aqui uma rede de saúde, Hospital Silvestre,
Essa questão dos planos de saúde também, o senhor vê uma tendência das pessoas buscarem mais planos de saúde particulares? Eu acho que sim. Logicamente que para as pessoas aderirem a planos de saúde, elas precisam ter renda, né? Mas está evidente que ter plano de saúde é favorável, ajuda. Inclusive, o Hospital Silvestre, eles têm um programa muito bem elaborado nessa parte de cuidado preventivo com a saúde. Então, dentro do plano de saúde, não só o atender quando tiver uma necessidade ali, mas uma parte de prevenção, evitando com que a doença chegue antes do tempo, né? Então, assim, realmente eu acho que as pessoas precisam pensar em ter um plano de saúde, né? E tomara que o recurso, a renda venha possibilitando que as pessoas tenham. Perfeito. A gente tinha conversado um pouquinho também antes, assim, de uma maneira mais macro, da questão do agronegócio. Agora trazendo mais para o micro, assim, qual que é essa visão do agronegócio aí, de oportunidades ou alguns desafios aí dentro desse segmento? O Brasil, a tendência é continuar sendo esse celeiro do mundo, né? Nós temos uma área de expansão geográfica bastante considerável, né? Nosso terreno, ele não é tão acidentado. Nós temos, logicamente, regiões assim que com mais acidentadas, mas, ou seja, nós estamos preparados para ocupar essa posição no mundo de continuar sendo exportador dessa commodity, toda a parte do agronegócio, né? Qualquer que seja ela. Então, eu vejo que as oportunidades nesse segmento, elas continuarão aparecendo, né? Dentro da nossa região aqui, da União Sudeste, quais que são os estados aí que trabalham mais no segmento de agronegócio? Especialmente Minas Gerais, né? É o que tem, por sua extensão, é o que tem um agronegócio mais desenvolvido, né? Mas nós temos também pequenas oportunidades aqui, oportunidades menores, tanto no Rio de Janeiro quanto no Espírito Santo, né? O fato é o seguinte, todas as unidades da federação acabam produzindo alguma coisa e nós realmente estamos até bem tecnologicamente nisso. Nós temos os nossos canais de exportação, nós temos grandes compradores internacionais, então a população nossa, né, de mais de 100 milhões de pessoas acaba também consumindo bastante, então eu não vejo como nós tenhamos dificuldades nesta parte de agronegócio, né? Até o incentivo que o governo dá também ao agronegócio. Então, se você está pensando em oportunidades nessa área, assim como a saúde, eu acho que é uma área que vale a pena ser trabalhada, buscar um curso, fazer uma formação. Poxa, eu nunca mexi com isso, mas hoje em dia já tem cursos que te orientam a como você saber lidar com isso, as oportunidades certamente aparecerão. E aí os segmentos de cultivo são imensos, né? A pessoa pode ir para diversas áreas, desde hortaliças Aí é um setor muito diversificado. Aí é muito diversificado, as oportunidades estão em todas as áreas. Perfeito. Dentro da área da tecnologia, né, a gente agora está vivendo mais dentro desse contexto tecnológico, né? Qual que é o panorama para esse segmento? Expansão. O panorama é expansão. Aqui mais uma área que você tem que estar atento. Realmente você está buscando oportunidades, você gosta um pouquinho disso, ou nunca pensou, de repente começa a pensar nessa possibilidade. A tecnologia, ela ficou extremamente evidente, notória agora, que é o que nós precisamos, né? Sem a tecnologia, hoje nós não conseguiríamos ter tudo isso que nós estamos tendo. Eu diria assim, foi a base da sobrevivência nesse período agora. Foi a tecnologia. As tecnologias. Se nós não tivéssemos, as situações seriam bem piores. Então, assim, teremos oportunidades na parte de tecnologia, continuarão acontecendo, mas eu daria a dica aqui para pelo menos duas áreas, você prestar atenção nessas áreas, que é a Big Data, né, e a inteligência artificial. Essas são as áreas que se desenvolverão nos próximos anos. O que tem a ver essa Big Data e inteligência artificial? As duas áreas, elas têm a ver, de maneira muito resumida, com previsões, com a condição de leitura de cenários e criar, então, caminhos para a tomada de decisão. Então, tanto Big Data quanto inteligência artificial estão presentes em governos, na área militar, está presente nas grandes empresas e está chegando agora também para as pequenas empresas. Essas áreas, elas processam grandes volumes de dados, né, e organizam isso de uma maneira onde a pessoa consiga ali ter uma tomada de decisão mais eficiente em tempo real. Exatamente. Então, você tem um pequeno comércio. Se você tivesse como ter tido leitura através de uma Big Data
que eventualmente algum cenário estaria se deteriorando, você evitaria de repente algum tipo de investimento nesse momento, ou mudaria de rota em função de informações que chegariam através dessas informações. Então, assim, o senhor coloca muito essa questão da tecnologia muito próximo dos dados, né? Aqueles dados que as pessoas vão colhendo. Então, se a pessoa tem uma empresa e ela consegue ter ali algum volume de dados, a tecnologia pode ajudar ela a potencializar o seu negócio também. Pode, eu diria que vai se tornar cada vez mais essencial isso. Como eu dizia assim, grandes corporações, governo, área militar, já atuam dessa forma. A grande novidade é que isso vai chegar para as pequenas empresas e vai chegar também para as pessoas físicas. As pessoas terão cada vez mais acesso a informações que vão ajudá-las na tomada de decisões. Então, assim, as oportunidades onde é que estão? Faça curso, vai fazer uma nova faculdade, vai buscar informações. Até quem gosta de matemática, estatística, agora é a hora dessas pessoas também, né? Exatamente. De se juntarem aí com a tecnologia, e tem grandes oportunidades para essas pessoas também. Grandes oportunidades na área de tecnologia. Muito bom. Uma outra área também que nós conversamos aqui, que a gente percebe também que existe aí esse aquecimento, é a área de logística, não é? As pessoas em casa, elas precisam agora receber esse material em casa. Como é que está essa área hoje, assim, na sua visão? Na minha visão, essa área até houve uma expansão durante a crise, né? Houveram oportunidades que surgiram, os motoboys, os motoristas de caminhão, quer seja os caminhões grandes que fazem transporte de centenas, milhares de quilômetros aí, ou os caminhões menores e tal. Ou seja, as pessoas continuaram consumindo, ainda que menos, mas continuaram consumindo, né? As pessoas precisavam de alguma coisa na sua casa, elas passaram a fazer compras também pela internet. Tudo isso precisa ser entregue, né? Se você não conseguiu preparar o almoço em algum momento, você usou o serviço de delivery, entendeu? Então, alguém tem que estar entregando isso. Então, as oportunidades, elas continuaram. E várias startups já saíram na frente disso aí, né? Eu não sei, assim, mas a gente percebe, eu não tenho números disso, mas não sei se o senhor percebe também, mas houve até uma diluição dos próprios Correios, né, com outros concorrentes para melhorar essa questão da entrega, da disponibilidade de mercadorias. Exatamente. É uma área que realmente cresceu bastante. Eu vejo isso de uma maneira bem interessante. Se você busca oportunidades, a área de logística, preste atenção nessa área também, porque vai continuar aquecido, né? As pessoas, elas até estão se acostumando a consumir mais pela internet, né? E a tendência é que, como eu falei, consumindo, as pessoas vão ter que receber isso na sua casa. Então, se você tem desde uma bicicleta, você pode entregar com a sua bicicleta. Se você tem uma moto, você pode entregar com a sua moto, carro, ou sei lá, você quer virar um motorista de caminhão. Aí, existem oportunidades também, em toda a cadeia logística. Qual que seria um outro segmento, pastor, que na sua visão assim, é um segmento também que pode estar em expansão, com oportunidades para esse momento? Eu não diria que esteja em expansão a parte da construção civil. Ela vai ficar ainda num stand-by por um tempo, até que as coisas se tornem um pouco mais claras em relação à economia. Mas existe uma oportunidade pontual aqui, que é o seguinte: as pessoas, os investidores, aqueles que têm um pouco mais de recurso, ao não encontrarem agora, de repente, um bom retorno, uma boa retorno dos seus investimentos, porque a taxa Selic tem baixado, e uma série de incertezas. Hoje, se a gente colocar até a própria taxa Selic a 2,5%, mais inflação, a gente já está num juro negativo, né? Então, eu diria o seguinte: aqueles que são mais conservadores, que não querem ir para uma bolsa de valores, pode ser que eles queiram fazer aquisição de imóveis, né? E como na crise a tendência é que os preços acabem tendo uma retração, podem surgir oportunidades na construção civil para a reposição desses imóveis. Então não chega a ser uma expansão, mas poderão haver a compra de imóveis, tanto novos quanto usados, que poderão gerar a necessidade, então, de se construir outros imóveis para repor esses que foram comprados. Então pode existir essa oportunidade tanto no segmento de novos quanto também no segmento de usados, né? Exatamente. Para quem tem liquidez aí é uma boa oportunidade. Né? Exatamente. O senhor vê isso também para a questão comercial?
salas comerciais, o segmento mais comercial ou mais de habitação? Não, eu acho que para salas comerciais também. Agora, veja, eu não estou dizendo que é uma forma hoje do investidor ganhar dinheiro. Sim. No passado, as pessoas compravam imóveis por um preço, na expectativa de vender por um Sim. preço bastante superior. Esse não é o caso agora. Uhum. Tá? É uma questão assim, de você realmente quiser não ir para o risco, bolsa e outras coisas mais, vai para um imóvel para segurar o valor ali, sabendo que também não vai ter liquidez imediata, né? Mas também não vai perder esse recurso. Ele vai Sim. estar num investimento de segurança, que é imóvel, que pode ser tanto para residência quanto para salas comerciais. Perfeito. Existe algum outro serviço, algum outro segmento também que o senhor vê assim como uma oportunidade para... Não é oportunidade nesse momento. Ele foi oportunidade há algum tempo atrás, que é a parte de motorista aplicativo, né? Várias pessoas, elas entraram com o carro próprio ou alugando veículos para poder entrar no mercado de aplicativo. E o que houve nesse período da crise agora foi o contrário. Houveram milhares de carros, eu li informações a respeito disso, milhares mesmo de carros que foram devolvidos às locadoras, que eram utilizados pelos motoristas de aplicativo, porque simplesmente os clientes desapareceram. As pessoas não estão dispostas nesse momento a se expor ao risco, usar um serviço, sentar no banco traseiro de um veículo, tal, mas está num ambiente fechado com alguém que você não conhece, nunca não tem contato, não sabe se a pessoa está protegida ou não e tal. Então, assim, o serviço da parte de aplicativos, motorista aplicativo, deve continuar em baixa ainda por um tempo, até que as coisas se esclareçam um pouco mais, as pessoas tenham um pouco mais de segurança em relação. E era um segmento que várias pessoas estavam inseridas nesse segmento. Exatamente. Né? Porque a gente falava muito tempo atrás da área de construção civil, que as pessoas ali que estavam desempregadas corriam para o segmento de construção civil, mas aí chegou essa oportunidade dos aplicativos, houve essa divisão aí, e agora realmente houve essa ruptura, né? Tanto que agora recentemente até a Hertz faliu, né? Por várias questões, dentre elas esse grande número de devolução de veículos também. Exatamente. Mas pode ser um segmento que futuramente possa voltar a funcionar. Né? Exatamente, conforme a economia for se reaquecendo novamente. Pastor, agora a gente saindo um pouquinho dessa questão talvez de um pouco mais do trabalho formal, na visão assim, de empreendedorismo. Este momento agora é um momento oportuno para empreender? Então, eu diria que sim. Né? A gente tratou de algumas áreas aqui, e o empreendedorismo é uma área importante. Né? Se você busca desenvolver algum talento, alguma aptidão pessoal que você tem, aquela ideia que você tinha guardado, inclusive quando você era empregado de algum lugar, eu não sei em que tipo de setor, esse é o momento de você tentar buscar e tentar construir alguma coisa, né? Então existem sim possibilidades, né? Sim. E tem pessoas que são empreendedoras desde que nasceram, né? Isso vem dentro de si. Então, se você perdeu o emprego nesse momento, não sabe o que fazer, talvez seja a hora de você colocar para fora, colocar em prática essa tentativa de se tornar de fato um empreendedor e buscar renda através disso. Dentro desses cenários que o senhor colocou, tanto macro, né, quanto micro, o que o empreendedor ele deve se preocupar, o que ele deve avaliar dentro do seu planejamento estratégico nesse momento agora de abrir um negócio? Eu estava lendo algumas informações sobre isso, né? Eu encontrei um artigo aqui interessante do André Ribeiro. Ele fala que o seguinte, se me permitir, vou passar aqui para o pessoal, fala o seguinte: as crises, elas são grandes reveladoras da verdade. Elas expõem, ou seja, as crises expõem os pontos fracos de uma pessoa, né? E também dos negócios que essa pessoa tem. Ele continua falando que acelera o processo de deterioração do que já estava condenado. Então as pessoas já tinham uma situação frágil ali, alguma coisa e tal, então a crise acaba acelerando tudo isso, né? Então a ideia é aceitar que essa renovação ela faz parte de um processo, né? Se empresas estão sendo criadas e construídas, é porque outras deixaram de existir. Então esse processo de renovação ela faz parte, inclusive, da questão econômica do mundo empresarial, né? Então, assim, a gente espera que as oportunidades elas estejam aí, estão aí,
né? E a gente tem aqui pelo menos algumas dicas para aqueles que gostariam de empreender nesse período agora. Então, eu começaria aqui, Davis, falando o seguinte: são 6 dicas aqui para esse momento, né? Se você pretende empreender, eu diria o seguinte, e também faz parte da área que eu atuo, né? Você tenha um fundo de reserva de pelo menos 3 meses, né, para eventualidades. Nós comentamos sobre isso antes. Empresas que saíram do cenário agora recentemente foram empresas que não tiveram essa reserva garantida, né? Não tinham nem para 1 mês. Então, há sempre uma certa dificuldade em manter um caixa disponível, essa reserva, né? Então, tanto para empresas quanto para o empreendedor que vai começar agora, quanto para a pessoa física, é importante. Então serve para todo mundo essa reserva de emergência. Para todo mundo. Para nós, pessoas físicas também, nós precisamos pelo menos, né, de 3 meses. O recomendado, na verdade, são 6 meses. Mas eu não quero assustar todo mundo, né? Vamos começar com 3 meses, né? Mas se fala de 6 a 12 meses, é um capital que você deveria ter guardado exatamente para te ajudar a passar por momentos de crise. E como que a pessoa faz esse cálculo, pastor, para ela saber qual que é o valor para ela fazer essa reserva de emergência? Então, basicamente é feito com base na sua renda. Então, você tem que buscar aquilo que você tem de renda efetiva. Se você tinha um salário, se você tem uma outra renda, tal, você soma isso e tal. E aquilo que você tem de renda mensal, você tem que multiplicar isso então por 3, ou por 6, ou por 12. É uma regra muito simples, é quando você vai descobrir quanto é que você tem que ter realmente guardado para passar por esse momento. E aí você guarda esse dinheiro em algum lugar específico e você só usa esse dinheiro para momentos de emergência. Isso não deveria ser guardado num imóvel, por exemplo. Isso é reserva que você tem que ter ali no banco, isso deveria estar numa aplicação. E porque tem que ter liquidez. Ou seja, se você incorreu numa situação de emergência, é um fundo de emergência, você deveria usar aquilo ali. Logicamente que existem muitas emergências. Sim. Você tem que também saber que não é para estar usando aquela emergência, aquele recurso para qualquer emergência que apareça. Né? Mas deveríamos todos pensar, o brasileiro é ruim de poupança. Sim. Nós temos que aprender com outros países, outras nações, a pouparmos mais. Sim. E a crise agora nos evidenciou isso. Nós temos que ter pelo menos essa reserva. E aí a pessoa tem que guardar isso em algum local onde ela tenha uma liquidez diária ali. No seu banco, né, logicamente, busca lá no seu gerente, faça uma boa aplicação. Existem hoje muitas informações na internet sobre como manter uma boa aplicação, um bom rendimento dentro das condições que nós temos no cenário atual. Perfeito, pastor. E quais que seriam as outras dicas aí que o senhor tem para o empreendedor? Vamos continuar aqui. A próxima dica seria atender às expectativas do seu consumidor de diversas formas. Às vezes pode ser offline ou online. O que eu quero dizer com isso aqui? Nós estamos usando aqui também informações que o André Ribeiro escreveu para aí, já divulgou isso aí. Há uma dificuldade das empresas, dos empreendedores, em entender a necessidade do seu cliente. E agora, de novo, em meio à crise, tudo se acelerou. Então as pessoas da noite para o dia tiveram que aprender a como lidar com o cliente, como fornecer mais coisas para os clientes e tal. Então, assim, aproveite essa experiência que você está tendo agora e saiba que você precisa atender o seu cliente de diversas formas, tanto com serviços offline, ou seja, ali no contato pessoal, quanto online também, que se tornou agora uma grande enxurrada, agora todo mundo usando serviços online. Uma outra dica seria resolver o problema do seu cliente de forma profunda, né? Em que ele se torne dependente do seu produto e serviço. Eu cito aqui um exemplo pessoal. A gente está buscando há 2 meses, mais ou menos, a solução para a nossa máquina de lavar. Eu vejo uma máquina de lavar relativamente nova, mas aconteceu um problema lá tal, eu não consegui nenhum fornecedor para resolver o meu problema da máquina de lavar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Os prestadores de serviço, eles têm que estar atentos a como resolver o problema do seu cliente. Eu diria para você o seguinte: se alguém tivesse conseguido resolver o meu problema, eu jamais deixaria de usar o serviço da pessoa. Então, às vezes, o empreendedor reclama assim: poxa, ninguém procura o meu serviço. Presta atenção, será que você tem entregue realmente ao seu cliente tudo que você deveria ter entregue? Entendeu? Então, vá, resolva o problema, se interesse. Tive uma outra situação recentemente, em que nós fomos fazer aquisição de alguma coisa e a pessoa, nesta área que nós estávamos adquirindo,
nós precisávamos de que fosse fornecido um outro material. Não era a área dele, mas ele mesmo pegou e manteve contato com outra empresa tal, e nós conseguimos aquilo que nós estávamos buscando, nós não sabíamos onde tinha. Ele fez esse papel. Então, já ganhou um cliente, porque assim, se dispôs a ir além de atender o cliente de maneira profunda. Né? Nós temos mais uma dica que fala o seguinte: nunca colocar todos os ovos, né, na mesma cesta, né, diversificar os seus produtos e serviços. Então, eu acho que é importante, não é uma questão de você fazer alguma coisa que você não saiba fazer. Você tem que continuar fazendo aquilo que você sabe, mas talvez você tenha que diversificar um pouquinho. As pessoas mudam, as necessidades mudam também. Então não adianta você pensar em fazer sempre todas as coisas da mesma forma como você sempre fez. Talvez tenha chegado o momento de você diversificar um pouco. Então, se você não está ganhando mais tantos recursos como você ganhava naquilo que você fazia antes, talvez você tenha que modificar um pouquinho. Você vai ganhar nas duas pontas. Em vez de você ter 2 pontas, por que você não ter 4 pontos? Então você vai ganhar um pouquinho em cada uma delas. E aí o senhor fala nesse ponto assim de talvez segmentos descorrelacionados, para se um não estiver bem, o outro tá? Ou seria... Às vezes sim, mas depende muito de cada pessoa. Eu não diria assim que é para todos esse negócio de você fornecer produtos alimentícios e ao mesmo tempo você ser especializado em wellness, por exemplo, entendeu? Mas tem pessoas que conseguem fazer isso, né? Mas você poderia diversificar dentro daquilo que é a sua área, entendeu? Às vezes as pessoas elas se limitam demais e isso acaba sendo nocivo. Então eu diria o seguinte: crie oportunidades para você mesmo, crie uma gama de produtos, uma gama de serviços em que você possa surpreender o seu cliente de diversas formas, né? Tem uma outra informação aqui que é interessante, que fala o seguinte: desenvolva pelo menos 2 frentes, né? Aquela que é a principal, aquela que é a sua fonte de renda, mas já comece a construir também uma secundária, que é aquela que vai acabar fazendo a quebra da primeira. Eu quero dizer com isso, isso faz parte daquilo que nós falamos antes, da renovação, né? Empresas acabam surgindo, elas têm um tempo de vida e depois pode ser que elas acabam desaparecendo. Isso serve para o empreendedor também. Você pode explorar alguma coisa neste momento que está rendendo, está dando resultados, mas já comece a pensar naquilo que virá depois. Se você vai manter aquilo, você vai buscar alguma outra coisa para superar ou para substituir aquilo que você está fazendo. Eu acho que é essencial e você não ser pego de surpresa de uma hora para outra. Aquilo que você faz desapareceu do mercado, ninguém mais procura, né? Então, por exemplo, questão de máscaras. As máscaras agora, houveram vários que saíram fazendo máscaras, necessidade, as pessoas precisavam de máscaras. Mas eu acho que a grande explosão do consumo de máscaras talvez já tenha passado. Sim. Então não faça um investimento agora em 1 tonelada de pano aí para você fazer máscara, porque as pessoas vão consumir cada vez menos. Então a máscara lá no começo, pela escassez, ela tinha um preço. Agora ela já tem um preço bem diferente. No futuro vai ser menor ainda. Então você tem que estar atento a essa situação. Então, você vai sair do mercado de máscara? Não, você tem que estar atento. Se você quer continuar produzindo máscara, será que vai surgir alguma outra forma de produzir? Vai surgir alguma outra orientação do Ministério da Saúde sobre especificidade da produção de máscara? É essas coisas que eu me refiro. Então, assim, pense sempre no que você poderá fazer depois, porque as oportunidades elas surgem e depois desaparecem. Tem um tempo de vida útil, né? Exatamente. E daí, por fim, aqui, a última dica das 6 é construir um modelo de trabalho horizontal, onde todos possuam as mesmas responsabilidades e benefícios. Isso é dentro da sua estrutura, aquilo que você faz, fazer uma distribuição, né? Fazer um compartilhamento de responsabilidades, e essa parte de benefício ficou muito mais evidente agora, que há que se ter uma responsabilidade bastante grande, né, em prol da subsistência da organização, da empresa, não importa o tamanho dela, mas também dos próprios servidores que acabam atuando, trabalhando nessas organizações, independente do tamanho. Tivemos aqui uma conversa muito interessante, e para nós finalizarmos o nosso papo aqui, pastor, o que o senhor diria aí para esse empreendedor? O senhor tem algumas dicas, alguns passos que essa pessoa pode ajudar esse empreendedor
a se desenvolver mais aí agora no pós-Covid? Sim, eu resumi aqui algumas informações em 7 palavras. Né? Vou passar rapidamente aqui da questão de tempo, né? Mas eu exploraria essas 7 palavras agora para aquele que pretende continuar sendo empreendedor ou entrar no mundo do empreendedorismo agora durante essa crise que nós estamos vivendo. A primeira palavra seria resiliência. Né? É uma palavra talvez desconhecida para alguns, mas ela é muito simples de ser compreendido, que o sentido dessa palavra é se manter. É preciso continuar, é preciso contornar os problemas e continuar insistindo, não desistir. Isso é resiliência, nós precisamos de resiliência neste momento. O segundo seria persistência. Muitas pessoas acabam desistindo logo na primeira dificuldade. E às vezes a vitória ela está bem próxima. Talvez na próxima tentativa, talvez na próxima venda, talvez no próximo cliente. E as pessoas acabam então às vezes desistindo antes do tempo. Então nós precisamos também de persistência. A terceira palavra tem a ver com coragem. Nós precisamos de coragem, mas nós não podemos confundir coragem com imprudência. Né? Algumas pessoas confundem isso e acabam tendo problemas. Imprudência é bem diferente de coragem. Mas o momento exige coragem e exige que as pessoas acabem assumindo alguns riscos, mas riscos que sejam calculados. Faça ali sua conta, sente, põe numa planilha. Hoje existe várias formas de fazer isso, ou no papel ou eletrônico, vai no Excel da vida e tal. Estabeleçam um programa, mas tenha coragem. O importante é não desistir, colocar mãos à obra e não hesitar, não procrastinar. Se você tem uma ideia em mente, tenha coragem de colocar em prática. A próxima palavra seria inovação. Ficou muito evidente nesse período agora que nós precisamos inovar. Nós não sairemos da crise sem inovação. Nós precisamos inovar. Você tem que pensar em como surpreender o seu cliente, como apresentar alguma coisa com mais qualidade, alguma coisa de maneira mais completa. Então, a palavra é inovação. E a próxima palavra é fidelidade. Nós somos religiosos, estamos aqui num podcast com religiosos, né? Nós temos que falar sobre fidelidade. Então, o momento é de uma volta à importância da fidelidade, né? Tanto a fidelidade a Deus, a fidelidade à sua fé, a fidelidade aos seus valores, fidelidade à sua família, mas eu traria para o mundo também dos negócios, que é construir essa fidelidade com os seus clientes. Entregue um tipo de serviço para os seus clientes que eles sejam fiéis a você também. Então, não faça as coisas de qualquer maneira. Faça da maneira mais completa possível. Citamos alguns exemplos antes aqui que ajudam muito nessa questão de fidelidade. Se você tem a solução para minha máquina de lavar, eu vou me tornar fiel a você, pode ter certeza, ok? Já coloca seu contato, cadastra aí no site do Seven Job, prestador de serviço de máquina de lavar. A penúltima palavra, Davis, é fé. Uma palavrinha pequena, mas de grande significado, né? Nós precisamos sim, com certeza, de fé, né? Fé em Deus, fé também no nosso potencial. Se nós não tivermos fé, não exercitarmos a nossa fé, dificilmente nós vamos conseguir sair dessa situação que nós estamos agora. E por último aqui a palavra esperança. As pessoas acabam perdendo a esperança em meio à crise, não vendo mais oportunidades e a esperança se vai. Mas o momento é de olhar para cima, manter a esperança, as coisas vão melhorar. Se não melhorar de um jeito, vai acabar melhorando de outro. Nós sabemos por tudo aquilo que nós acreditamos e sabemos que dias melhores estão à frente. Exatamente. E por falar em esperança, pastor Jabson, para nós concluirmos, o que assim o senhor pode dar de resumo de oportunidades para as pessoas estarem atentos, né? Porque eu acho que a gente tem que terminar justamente com esperança, né? E com uma fala positiva para essas pessoas que estão aí em dificuldades ou foram demitidas ou querem empreender. Quais que são essas palavras aí de esperança e oportunidade para essas pessoas? Legal. Eu começo falando aqui de alguns exemplos, porque, de maneira bem rápida, as pessoas às vezes não veem exemplo de sucesso. Eu vou citar alguns nomes de algumas empresas aqui. Essas empresas, elas surgiram em meio a crises. Quando ninguém podia apostar que elas surgiriam, elas surgiram e estão aqui, né? Eu vou citar algumas empresas que talvez você conheça, algumas delas são enormes, né?
Mas, por exemplo, a General Electric, né? A General Motors, que tem aí a proprietária da Chevrolet, por exemplo, né? A HP, né? Da área de tecnologia, a própria Disney, né? Da área de entretenimento, a FedEx, da área de logística, a Microsoft, que é da área também de tecnologia, né? O Airbnb, né? Que é essa parte de locação de imóveis, tal, aí por um período, né? O Instagram também. Eu estou citando empresas, mais algumas aqui, o WhatsApp, né? O Spotify, até o Uber, surgiram, e vá para a internet, você vai descobrir isso, surgiram em meio à crise, entendeu? E se tornaram gigantes, empresas de bilhões de dólares. Mas eu diria o seguinte, se você não pretende se tornar o dono, o proprietário, ou até gostaria, mas assim, não sabe por onde começar, o importante é começar. As pessoas às vezes entendem que eu não tenho recurso, não tenho como começar, não vou chegar a ser tão grande assim. Mas lembre-se das 7 palavras que nós mencionamos agora há pouco. Busque apoio nessas palavras, nos exemplos que já foram citados aqui. Elas vão te ajudar a você começar o seu empreendimento. Ainda que você não se torne o presidente ou dono de uma grande empresa como essas citadas aqui, elas servem de exemplo para você. Se for possível para alguns, também é possível para você também, né? Então, tente, continue tentando aí que as coisas vão dar certo. Tenha esperança e mãos à obra, porque as oportunidades elas estão aí e vão continuar aparecendo. Né? Existe alguma oportunidade também ou alguma maneira da pessoa se preparar para esse momento? Quais as dicas que o senhor daria? Eu diria uma palavra, estude. Eu acho que mais do que nunca a necessidade de estudar, de agregar conhecimento e também agregar títulos ao seu currículo é importantíssimo. Eu tenho dito aos meus filhos também que estão na fase de graduação nas suas faculdades. Se para mim, no passado, a nossa geração, você alcançar uma faculdade já era uma coisa quase que impensável, ao mesmo tempo, hoje eu diria o seguinte, só a sua faculdade, meu amigo, não vai ser grandes coisas. Desculpa falar dessa forma, mas assim, importante você ter a faculdade, mas é importante você não parar nessa faculdade. Se você puder, faça uma segunda, se puder, faça uma terceira, mas se você não quiser fazer outras faculdades, especialize naquela primeira que você fez e se torne um especialista. Quanto mais você estudar, mais oportunidades você terá na sua carreira. Né? Existem outros cursos que poderão ser agregados também. Eu diria também, faça um MBA, faça 5 MBAs, faça tudo que você puder, agregue conhecimento e agregue... Conhecimento nunca é demais, né, pastor? E até o próprio Sebrae, né, que a gente é o nosso grande exemplo aqui para os empreendedores. O Sebrae tem muitos cursos para ajudar você que quer se tornar um expert em empreendedorismo. Para nós finalizarmos, o senhor trouxe para a gente algumas dicas aí de livro, algum tipo de material complementar que a pessoa possa ter acesso para ela continuar esse assunto que nós conversamos hoje aqui? Sim. Eu não trouxe muitos livros aqui, não vou citar muitos, vou citar pelo menos 2. Existem inúmeros livros. Você pode buscar, vai para a internet, você vai encontrar muitos livros que vão auxiliar você quer se tornar um empreendedor. Mas eu citaria pelo menos 2 aqui. Um é do Stephen Covey, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Muito bom esse livro, várias dicas. Eu acho que realmente você precisa ler. Se você já é empreendedor, leia. Se você está começando, leia também. E tem um outro livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não são livros novos, já estão no mercado há algum tempo, mas acho que as dicas que tem ali são bastante importantes. Tá? Fora isso, eu diria aqui, novamente, citando o Sebrae. O próprio Sebrae tem livros, tem apostilas, tem materiais que vão te auxiliar muito na busca de conhecimento sobre empreendedorismo. E cito por último aqui o livro, talvez o mais antigo de todos, pelo menos a escritora, né, a mais antiga, que é a Ellen G. White, que fala, o livro aqui é o Conselhos sobre Mordomia, que na verdade é como saber lidar com os recursos, considerando nossa responsabilidade também em relação à fidelidade e tudo mais. Eu acho que é importante que nós possamos ler também sobre esse livro, Conselhos sobre Mordomia. Perfeito, pastor Jabson. Foi muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado. E você aí que está nos assistindo, está nos ouvindo, é um grande prazer que você continue acompanhando os próximos episódios do nosso podcast 7 Job. Acesse aí nossas plataformas, 7 numeral, job.com.br e também nos busque aí nas suas redes sociais, Instagram, Facebook
e nós temos todo o prazer aí de responder às suas dúvidas. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio.